O depoimento de Hans River na CPI das fake news continua aí produzindo ondas de choque, né, no establishment político brasileiro e no seu grande defensor, a extrema imprensa. Como reação ao depoimento, nós vimos a Folha de São Paulo e a jornalista fazendo uma chamada, né, colocando na capa do jornal que o Hans River era um mentiroso, tinha mentido na CPI e, portanto, teria cometido um crime, né? Outros jornalistas aí pediram até a prisão do sujeito. Vejam, a Folha não chama de criminoso nem sujeito pego em vídeo matando outra pessoa. Eles tratam como suspeito. Mas o Hans River já é um criminoso, né? Já é um mentiroso. Teria mentido aí na CPI. E se a gente for analisar aquele artigo que saiu em resposta, nós vemos exatamente, né, a contraposição a colocações menos importantes. Quais foram as acusações realmente importantes e que fazem parte, né, do escopo aí de investigação da CPI? Se é que tem alguma coisa que faz parte do escopo de investigação da CPI, porque é uma farsa, né, uma CPI aí para perseguir opositores. Mas basicamente, duas acusações são importantes do ponto de vista criminal, aí, do ponto de vista, né, do que está sendo investigado. Número 1, o PT teria utilizado agências de disparo de mensagens em massa de forma ilegal para fazer campanha com pagamento, né, com dinheiro por fora. E número 2, a Folha de São Paulo, a jornalista Campos Melo, segundo o Hans River, teria mentido ao tentar implicar Bolsonaro num escândalo, sendo que não foi feita nenhuma campanha, seja por Bolsonaro em si, né, seja por apoiadores do presidente. Então, o que nós temos ali é evidência de uma tentativa de manipulação do processo eleitoral. Até hoje não houve a apresentação de nenhuma evidência consistente que a campanha de Bolsonaro ou empresários que teriam, segundo, né, a jornalista, buscado auxiliar Bolsonaro, beneficiar Bolsonaro, teriam feito aí essa campanha. O que nós já vimos são evidências que o próprio PT fez essa campanha. Agora nós temos o depoimento do Hans River, mas nós temos outras evidências posteriormente à apresentação, depois de passada a eleição, né? Talvez a Folha, tentando até amenizar um pouco o problema, até fez uma matéria lá sugerindo que o PT também tinha utilizado esse subterfúgio. Então, essas são as acusações que requerem uma investigação. A questão lá do uso, né, de uma insinuação sexual para extrair informações, isso é menos importante do ponto de vista da CPI. Isso pode até ser difamação, né, se o objetivo era atingir a imagem da jornalista. A jornalista pode usar a justiça para buscar uma reparação, mas esse não é o ponto que realmente interessa, né? E ali na resposta nós tivemos a concentração deste assunto. A resposta, a matéria-resposta, né, a matéria da Folha que acusa o Hans River lá de ser mentiroso, usa questões marginais, né? Primeiro, ele teria dito que a jornalista chegou até ele com informações já profundas sobre o processo trabalhista que ele movia contra a empresa, e ele não tinha passado nenhuma informação para a Folha. E aí, para desmentir, para sugerir que o sujeito tinha mentido, a jornalista apresenta prints dele apresentando lá, mandando materiais, né, fotos e outros documentos. Mas isso foi depois do primeiro contato. O que eu entendi lá no depoimento é que ele falava como é que foi o começo da relação, que ele não tinha enviado material algum, né? Foi a Folha que procurou já com muito conhecimento da causa. Então, dá para argumentar aí que não houve uma mentira, mas sim uma questão, né, de qual momento específico o sujeito se referia. Depois, para provar que não houve nenhuma insinuação, né, ao sujeito, a jornalista apresenta ali print de um pequeno trecho de uma conversa onde o Hans River teria dito para ela encontrar o depoente após um show, né? E ela disse ok e não foi no show. Isso provava então que ele estava mentindo, já que não teria ouvido aí nenhum assédio. Ora, não estou questionando aqui se houve assédio ou não, mas isso não prova nada, né? Você pegar um trecho de uma conversa onde você convida uma pessoa para um encontro e a pessoa não vai, não quer dizer que em algum outro momento não tenha havido potencialmente, né, alguma outra situação, né? E outros pontos como esse são argumentados, mas em questões paralelas, em questões que não envolvem o cerne
da acusação. E até agora, na grande imprensa, não foi escrita uma linha, não foi investigado nada sobre isso. Número 1, PT teria utilizado então essas agências de forma ilegal para fazer campanha. E número 2, a Folha teria manipulado aí, ou tentado, né, manipular o processo eleitoral através de uma matéria que prejudicava Bolsonaro e favorecia o próprio PT. Né? E a gente vê então políticos como Rodrigo Maia, próprios integrantes da CPI já dizendo que o sujeito mentiu, mas ora, como é que eles sabem que o sujeito mentiu? Pegando elementos, né, pegando fragmentos, pegando questões não importantes e dizendo que ali houve algum problema, né, no depoimento. Onde é que está a investigação daquilo que foi oferecido, que é gravíssimo, né, a manipulação de uma eleição por parte de um partido político e por parte de um dos principais jornais brasileiros? E aí fica desnudada, né, a situação de uma imprensa que se coloca em defesa desse establishment político. E mais, que busca a censura nas redes. Vários desses jornalistas exigiram que o Twitter tirasse do ar qualquer sugestão sobre o que o Hans River falou. Né? Ou seja, você falar que uma testemunha disse tal coisa seria fake news. Ora, mas ele falou, né? Está em vídeo, está aberto. Então isso não é fake news. O que ele falou pode ser uma mentira, mas aí é uma outra questão. Você querer censurar as pessoas porque elas estão comentando algo que uma testemunha falou, ou até mesmo fazendo memes, né? Fazendo humor em relação a isso até, se colocar num pedestal. Todos nós que estamos aí na esfera pública discutindo, ou qualquer pessoa até que dê uma única opinião numa rede social aberta, pública, pode ser alvo de memes, de questionamentos, alguns até difamantes, é verdade, mas aí, novamente, a lei oferece para as pessoas a possibilidade de buscar reparação na justiça e buscar até mesmo a retirada de um conteúdo que seja considerado pela justiça ilegal. O que a imprensa quer não é isso, a imprensa quer o monopólio, né, da capacidade aí de contar o que está acontecendo, contar a sua versão. E daí nós temos vários militantes e não jornalistas. A própria Patrícia Campos Melo já disse em entrevista que é petista, que é de esquerda, né? E por que esses jornalistas então buscam essa postura de militância usualmente favorável, né, a partidos de esquerda? Não é só por uma questão ideológica. Nós sabemos que os partidos de esquerda, para controlar melhor a narrativa, inundam, né, essas empresas de comunicação de recursos. Nós tivemos bilhões e bilhões de reais do PT sendo investidos. Inclusive, o próprio pai, né, dessa Patrícia Campos Melo tinha uma revista chamada Brasileiros, que, segundo o Marcelo Debrecht, recebeu 1,6 milhão aí, de reais como, né, patrocínio, entre aspas, mas que veio de dinheiro da conta de propina que o PT tinha junto ao Debrecht. E esse dinheiro foi investido na revista por pedido do Guido Mantega. Né? Então vejam como é que funciona aí essa relação promíscua entre a imprensa e o poder, especialmente o poder de esquerda. Por que o poder de esquerda? Porque a esquerda é um concentrador, né, de poder no Estado. E então vai, com mais facilidade, repassar recursos para as principais empresas jornalísticas, como nós vimos. O Bolsonaro secou, né, essa fonte com um nível de repasse muito menor, né, sei lá, 10%, 15%, 20% do que era na época do PT, e obviamente que isso prejudica essa grande imprensa. Lembra, nós tivemos recentemente o Bolsonaro baixando uma medida provisória que retira a obrigação de empresas SA de divulgar balanços nos principais jornais, o que é, né, algo totalmente inaceitável, né, num tempo de internet, onde você pode facilmente publicar na internet sem custo algum, e esse custo é repassado para os consumidores, aumenta, né, o custo do Brasil. E o Rodrigo Maia deixou essa medida provisória caducar, puxando o saco, né, dessa extrema imprensa. Em troca, o que essa extrema imprensa faz? Trata o sujeito como um primeiro-ministro e não fala mais, né, aí dos casos que ele está sendo investigado de corrupção, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, o caso que está paradinho lá no Supremo. A Procuradoria-Geral da República também não se mexe
e aí fica tudo por isso, né? Ninguém fala no assunto, a extrema imprensa não toca no assunto. Então, o que esse pessoal mais quer é calar qualquer dissenso, é impor mesmo a censura na internet, né? Seja através de uso de ferramentas do Estado. A própria CPI é um instrumento de pressão, né? Um instrumento aí de buscar que opositores sejam colocados contra a parede, né? E aí se calem. O STF já fez isso com o inquérito ilegal lá do Toffoli, e a imprensa apoia essas medidas porque quer retomar aí o controle da narrativa, né, o monopólio aí sobre como as informações podem chegar até você. Então tudo isso aí foi claramente exposto através desse caso aí do Hans River. Até mais, pessoal.